de maneira geral, para a gente já estar começando a entender como é que vai ser a economia rural desse continente, né? É ali que começou a Revolução Industrial. Então, a gente sabe que os países onde começou primeiro, teve primeiro, né, a Revolução Industrial, esses são países hoje considerados grandes potências industriais. Então, a gente entende o seguinte: um dia, né, séculos passados, o continente europeu ele foi um continente onde a maioria dos países, todos os países, viviam do setor rural, né, do setor primário. Mas a partir do momento que ali começa, século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, a Revolução Industrial, esse cenário se modifica. Se modifica porque começa o quê? A Revolução Industrial. E a gente sabe que lugares onde tem Revolução Industrial, eu tenho o quê? Processo de êxodo rural. Eu tenho a população migrando do campo para as áreas urbanas. Então, automaticamente, esse foi um processo que se iniciou também dentro do continente europeu. Né? Então, automaticamente, foi na Europa que começou a modernização, inclusive de onde? Do campo. A gente sabe que a modernização no campo, a mecanização no campo, contribui para a liberação da mão de obra daqueles trabalhadores que ali estão. Né? Por quê? Porque essa galera migra. Migra para onde? Para os grandes centros urbanos. Né? Outra questão, outro tópico aqui importante para a gente poder estar entendendo sobre o continente europeu é que ele possui uma grande diversidade de paisagens naturais. A gente estudou sobre isso no início do módulo. Né? A gente sabe que o clima predominante, por exemplo, desse continente aí é o clima temperado. E eu falo para vocês, desde o sexto ano, que o clima temperado é o tipo de clima mais propício à prática da agricultura. Né? A planta ali vai se desenvolvendo lentamente de acordo com as estações do ano. Né? O clima que tem as estações do ano mais bem definidas. Né? A gente pega o tropical brasileiro, por exemplo, nós temos duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa, quente e chuvosa. Já não é o mesmo processo que acontece dentro do continente europeu. O clima temperado ele é muito propício à prática da agricultura. Uma outra questão importante quando a gente fala de questões naturais, a gente não pode esquecer, é o relevo. Eu falei para vocês que o relevo do continente europeu é formado predominantemente por planícies. E a gente sabe que relevo formado por planícies, eles são muito propícios, né, à prática, tá? Tanto da agricultura quanto da pecuária. Né? O relevo mais plano fica mais fácil para você entrar com máquinas, você investir em tecnologia, na modernização, né, no uso de máquinas, propriamente dito, dentro das áreas rurais. Porém, aqui no segundo tópico agora, muito importante isso daqui, a Europa tem mais de 50 nações, né? Porém, dessas mais de 50 nações aí, nós vamos focar os nossos estudos somente na União Europeia, tá certo? A União Europeia, para quem não lembra, é um bloco econômico, né, o primeiro bloco econômico criado no planeta, que é composto aí hoje por mais ou menos 26 países, 26, 27 países membros, tá certo? De 25 a 27 países membros, né? Teve alguns que estão em fase de saída, inclusive, desse bloco econômico, mas não é o nosso assunto aqui agora, não vamos focar nisso daí. E esses países que formam a União Europeia é onde a gente vai focar o nosso estudo. Porém, já é muito interessante e importante ir entendendo. Tudo que eu vou estar falando aqui vai dar diferença dos países da União Europeia para aqueles países que não fazem parte da União Europeia. Então, vai ter algumas questões diferentes nisso daí. Tá certo? Muito importante vocês entenderem isso. Vocês vão ver mais para frente e vão entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Os países da União Europeia, querendo ou não, eles têm um poder, um padrão de vida superior àqueles outros países do continente europeu que não fazem parte do bloco. Então, mesmo me referindo a questões rurais, a gente vai observar que tem sim, né, disparidades, diferenças entre esses países da União Europeia e aqueles países que não fazem parte desse bloco econômico. Certo? Vamos lá. Agora, características da produção agropecuária. Então, estou me referindo aqui tanto à agricultura quanto à pecuária. Tá? Aí tem várias questões que a gente está observando. A primeira que a apostilinha de vocês trouxe foi predomínio de pequenas propriedades.
A gente vai ver que isso aqui, inclusive, é uma questão diferente, né, se a gente for comparar aqui com o nosso território brasileiro. Aqui no Brasil, a gente observa, né, nós estudamos sobre isso também, lá no 7º ano, que nós temos terras enormes, né, grandes latifúndios, grandes propriedades de terras, nas mãos de poucas pessoas, e as pequenas propriedades de terra estão na maioria, né, das mãos das pessoas aqui no nosso território. Porém, não é o mesmo processo dentro do continente europeu. Percebam que, inclusive, pode cair na prova, isso que é interessante vocês estarem anotando aí, predomina dentro do continente europeu as pequenas propriedades. Você pode estar me perguntando por quê? Justamente pelo que eu expliquei anteriormente ali naqueles tópicos, né, na tela anterior. A Europa, devido ter sido o berço da Revolução Industrial, então não vai ser o setor primário, a agricultura, muito menos a pecuária, que vai movimentar a economia desses países. É assim o setor terciário, né? Outra questão é a extensão territorial, né? A gente vai perceber que dá até a impressão, né, falar, mas então quer dizer que a agricultura e a pecuária para o continente europeu, ela não tem importância nenhuma? Claro que tem. Tem importância, sim, uma grande importância para dentro dos países desse continente. Mas não é a principal atividade econômica. Não é o que mais movimenta a economia desse continente. Então, automaticamente, por questões territoriais, por questões econômicas, né, maior parcela da população residindo nas áreas urbanas e não nas áreas rurais, são os primeiros países do mundo que passaram pelo processo de urbanização, a gente vai ter dentro desse continente, sem dúvida alguma, o predomínio de pequenas propriedades. Porém, olha só os 3 tópicos que eu coloquei aqui para vocês, que a gente está observando, muito importante, entenderem eles aí, olha só. O campo europeu apresenta um grande número, né, de pequenas propriedades. Né? Isso aqui está só fechando o que eu disse logo acima. Olha só o segundo tópico. Existe no continente uma concentração das terras nas mãos de um pequeno número de agricultores. Também volta naquela questão que eu acabei de comentar. Né? Não é o setor primário o predominante. Então, a maioria das pessoas estão concentradas a pé, né, a população economicamente ativa, eles estão no setor terciário. Então, são algumas pessoas, né, pequeno grupo de agricultores que ainda resistem. Né? A gente fala aí de nova ordem mundial, né? Na atualidade aí esse mundo capitalista que nós estamos vivendo, onde os centros urbanos acabam propiciando melhores condições de vida, mas mesmo assim alguns agricultores ainda conseguem resistir a esse mundo globalizado que nós estamos vivendo e vivem ainda do setor primário, mas percebam que são poucos, né? São poucos, um número pequeno de agricultores que ainda vivem, né, dentro do continente europeu, dentro da União Europeia, que vivem da agricultura e também da pecuária. Olha só o terceiro tópico, galerinha. As médias e grandes propriedades representam apenas 20% das unidades. Olha só, as médias e grandes, não sai das pequenas, tendo para as médias e grandes propriedades, representam apenas 20% das unidades produtivas. Porém, isso aqui é muito importante, concentravam, né, a maior parte das terras agrícolas, 87% do total. Então, a gente acaba realmente constatando que não é o setor principal, né, dentro desse continente, dentro da União Europeia. Prestem bem atenção, galera, que dentro da União Europeia, porque se a gente sair da União Europeia for para outros países europeus, né, não fazem parte do bloco, a gente vai perceber que eles são muito dependentes desse setor. Tá? Inclusive, vou mostrar para vocês mais para frente aqui algumas tabelinhas que vai estar comprovando isso aí, certo? Alta mecanização, né? Eu tinha até comentado com vocês anteriormente, é um continente, a União Europeia, devido ao seu alto investimento, são países desenvolvidos, são países ricos, eles conseguem, sim, investir muito na modernização e automaticamente na mecanização rural, né? Sendo ali, dentre, né, as várias formas, né, de mecanização rural, a mais comum ali é o uso de tratores e de colheitadeiras, né? A gente sabe que temos vários implementos, né, agrícolas que podem ser utilizados dentro da agricultura, que favorecem muito, né, a vida do agricultor, que substitui inclusive a mão de obra humana, mas as mais utilizadas dentro desse continente, dentro da União Europeia, é o uso de tratores e colheitadeiras. Segundo tópico, olha só que interessante. Atualmente, alguns de seus países estão entre os mais mecanizados do mundo.
Se a gente pegar, galerinha, hoje o país mais mecanizado do mundo, né, que mais investe no setor primário, nesse caso aí, principalmente na agricultura, é os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica do mundo, voltada para essa questão rural aí. Inclusive, nós vamos estudar sobre os Estados Unidos um pouco mais à frente, vai estar falando melhor sobre isso daí, né? Porém, alguns países, sem dúvida, da União Europeia, estão aí, né, entre essas grandes potências econômicas voltadas para o ramo rural, né, agropecuário, mas principalmente rural, né, para a agricultura, né, do mundo. Então, sem dúvida alguma, são países que investem muito em mecanização. É o contrário, por exemplo, do Brasil. Nós somos um país subdesenvolvido. A gente sabe que não é toda a população aí, né? É mais os grandes fazendeiros, os grandes empresários que conseguem mecanizar suas lavouras, né? Porém, hoje, até, né, os pequenos eles conseguem entrar com máquinas, mas não é como aquele grande agricultor, né? Aquele grande propriedade de terra que é tudo quase que 100% mecanizado, né? Ao contrário de nós, tem a União Europeia, dentro do continente europeu, que já consegue, sem dúvida alguma, ter um grande destaque, né, no cenário global. Aqui eu tenho um mapinha, desculpa, uma tabela, desculpa aí, uma tabelinha. Europa, parcela da área cultivada segundo as diferentes forças, né? Então, a gente observa aqui que de 2000 para 2030, né, olha só como que aumentou, né? Olha só, em 2000, 35%, olha a mecânica era 35%, animal 30%, né? Quer dizer que não teve tanta alteração. Olha só agora de 2000, a perspectiva para 2030, né? Manual, ela tende a diminuir, a animal também tende a diminuir, e olha só a mecânica. Aí, essa tabela aqui, ela pode estar sendo, eu posso estar explicando para vocês a Europa no geral, né? Isso aqui não é a gente não precisa focar só dentro dos países da União Europeia, a gente consegue perceber, sem dúvida alguma, que é uma visão geral, inclusive até mesmo pelos países, né, que estão expostos na parte de baixo da tabela aqui, ó. Olha só, Hungria, Romênia e Bulgária, eles são países, né, que não fazem parte da União Europeia, são países, inclusive, defendiam o sistema socialista durante a Guerra Fria. Aí a gente consegue observar, olha só, tratores, olha o número, 22, 18 e 17. Colheitadeiras, 4, 3 e 3. Agora, olha só os últimos 4 países que são países desenvolvidos e que pertencem à União Europeia. Olha só como é que esses números são bem mais expressivos, né? Porém, quando eu volto aqui em cima, eu consigo observar que até mesmo esses países mais pobres, né, em relação aos países da União Europeia, eles tendem, sim, a estar em si modernizando. A gente não pode esquecer que durante a Guerra Fria a Europa foi dividida em duas, e sem dúvida alguma essa divisão, né, em 2 blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista, fez com que aqueles países capitalistas se desenvolvessem mais do que aqueles países que defendiam o sistema socialista, que eram aqueles países considerados socialistas da Europa Oriental. Então a gente percebe que a maioria dos países que fazem parte hoje da União Europeia são os países da Europa ocidental. Claro que hoje já não tem essa distinção, essa diferença, né, porque já acabou a Guerra Fria, dentre outras questões, tá? Mas é interessante vocês estarem observando isso daí, inclusive até para o restante da nossa aula de hoje, né? Vai ter sempre uma diferença. Por isso que o nosso estudo vai estar focando na União Europeia, justamente porque nós estamos estudando desde o início do ano o mundo desenvolvido. Se a gente estivéssemos, né, no 9º ano, vocês estariam vendo totalmente ao contrário. Nós estaríamos vendo aqui setor predominante, o primário, não o terciário. Esses números estariam totalmente contraditórios ao que nós temos aqui, tá certo? Então, interessante a observação da tabela, levando em consideração que os países da União Europeia, eles conseguem investir muito mais em mecanização, né, do que os países que não fazem parte desse bloco econômico aí. Porém, mesmo esses países não fazendo parte do bloco, a tendência para o futuro é que eles consigam se modernizarem, né, se mecanizarem. Mais uma questão que a gente está observando aqui, né, redução do uso de mão de obra rural. Isso aqui é uma questão lógica, né, pessoal? Aquele país que investe em tecnologia no campo, automaticamente ele vai liberar a mão de obra, né, no campo. A mão de obra braçal ali, automaticamente ela vai ser extinta, né? Olha só o primeiro tópico.
A redução do uso de mão de obra no campo está diretamente relacionada ao seu grau de mecanização. Então, quanto mais mecanizado o campo é, menor pessoas trabalhando. Ah, Patrícia, mas isso não é legal, nós estudamos sobre isso. Você disse, inclusive, que isso gera desemprego. Tudo bem, mas vamos voltar um pouquinho e recordar que nós estamos lá sobre os aspectos humanos do continente europeu. Dentro desses aspectos humanos, o que a gente consegue entender? A gente consegue observar que a maior parcela da população europeia é formada por idosos, né? Inclusive, essa questão desses idosos aí vai ser um problema para o campo, porque a população está ficando idosa e não está tendo nem mão de obra no próprio campo, para poder dar sequência, né, naquele trabalho, naquela agricultura familiar, que é muito importante para o continente europeu. Então, automaticamente, no mesmo momento que eu não tenho muitas pessoas no campo, justamente porque elas migraram para as áreas rurais, urbanas, desculpa, ou porque elas estão ficando idosas, estão se aposentando, a gente não pode esquecer que uma tendência do continente, da população, do continente europeu, é que ela comece, né, já vem aí nos últimos anos, ela começa a declinar, né, ela vai começar a diminuir. Aí vai ser um problema na frente, vai faltar mão de obra até mesmo na área rural. Diferente do Brasil, né, galera? Quando as máquinas chegam, até hoje, infelizmente isso acontece, ela substitui a mão de obra humana e gera aqui um desemprego altíssimo, até porque, fazendo essa comparação, né, a taxa de natalidade do Brasil é ainda bem maior do que a taxa de natalidade dos países da União Europeia. Segundo tópico, a menor parte da PEA, que é a população economicamente ativa, né, empregada no campo, está empregada no campo, ou seja, isso é inferior a 10%. Isso aqui também sem novidade nenhuma, porque eu já disse, não é o setor econômico que mais movimenta a economia dos países da União Europeia. Eu já disse, repito, é o setor terciário, o setor predominante desse continente. Tá? Terceiro tópico, alguns países estão acima da média da União Europeia. Isso aqui, sem dúvida, pode acontecer. Agora, pode acontecer e acontece. Agora, quais seriam aqueles países, né, que estão acima da média da União Europeia aqui? Sem dúvida alguma, são os países do lado oriental. Olha só, a tabelinha está aqui para poder explicar melhor. Né? Olha só, parcela de PEA, população economicamente ativa, ocupada do setor primário em 2015. Claro que esses dados se modificaram, mas provavelmente não teve muita alteração, tá, galera? Todos esses países que estão aqui do início, tá, olha só, esses são países do lado oriental, são alguns, inclusive, repetindo aí, são países que defendiam o sistema socialista. Olha só como é que tem a parcela da população, é bem maior do que os países da União Europeia. Isso reflete o quê? O grau de desenvolvimento entre esses países. País desenvolvido, como os da União Europeia, Itália, França, Países Baixos, Alemanha, Bélgica e Áustria, esses países têm um maciço investimento na industrialização. Então, automaticamente, o setor primário não é o predominante, por isso que eu disse que o PIB representa uma fatia bem pequena, né, inferior a 10% de tudo que é produzido dentro desses países, aí, dentro desse bloco econômico. Agora, como os primeiros países são países subdesenvolvidos, né, são países onde o padrão de vida não se compara com os países da União Europeia, então olha só como é que o setor primário vai ser predominante entre eles. Está vendo aqui? A gente consegue observar uma discrepância, né, uma disparidade entre esses países da União Europeia e os países que não fazem parte do bloco. Inclusive, tem alguns países, né, que ingressaram mais recentemente na União Europeia, e que eram países que também defendiam o socialismo, eles vêm aos poucos se modernizando, né, vêm passando por um processo de transição, né, podendo chegar futuramente a se comparar a esses países que já estão há mais tempo participando da União Europeia, que são países mais desenvolvidos. Tá certo? Então, muito interessante essa tabela para poder estar frisando o que eu acabei de dizer anteriormente. Exploração direta da terra. Tá? Esse aqui, inclusive, eu tirei da própria apostila de vocês, para a gente estar podendo fazendo uma leitura aqui, explicando para vocês possam entender melhor. Olha só. Em 2015, dos 22,2 milhões de trabalhadores rurais da União Europeia, cerca de 20,2 eram proprietários da própria terra, ou seja, tinha lá como mão de obra, né, o núcleo familiar.
Restavam, portanto, apenas 2 milhões de empregos para outras categorias, contratadas de forma permanente ou temporária. Então, a gente consegue observar que boa parte da agricultura, que movimenta pouco o PIB do continente europeu, né, voltado, digo, na questão dos países da União Europeia, a gente percebe que grande parcela aí dessas pessoas que ainda conseguem sobreviver da agricultura são pessoas que vivem de qual tipo de agricultura? Agricultura familiar. Só que tem que tomar um cuidado. Quando eu falo de agricultura familiar, a gente acaba assimilando a agricultura familiar com pouca mecanização, né? Mais o uso da mão de obra braçal, manual, animal. Porém, não é isso que acontece aqui, vocês já entenderam isso. Por mais que grande parte, né, da agricultura, da pecuária, seja feita de maneira familiar, ali tem sim, inclusive através de subsídios, para ter uma atividade que vocês vão estar respondendo sobre isso daí, muito o emprego de tecnologia, o uso de tratores, de colheitadeiras, dentre outros implementos aí agrícolas, tá? Entendam isso que é muito importante, galera. As terras é, que são utilizadas para a agricultura dentro do continente europeu, vocês viram que são poucas. E quem utiliza-se dessas terras para poder estar gerando renda e movimentando esses quase 10% do PIB da União Europeia, são justamente, justamente a agricultura familiar. São pessoas que são detentas, né, que detêm, que têm o poder de suas próprias terras. Olha só o segundo tópico. Na Europa, no entanto, a agricultura familiar tem sobrevivido e é importante para a economia rural e regional, é lógico. Qual é, então, a importância da atividade rural para esse continente, para a União Europeia, já que eu estou cansado de falar para vocês aqui que o setor terciário, que é o que predomina, já falei, inclusive, que emprega o menor número de pessoas, vocês estão vendo, inclusive, aqui no primeiro tópico, o número de pessoas empregadas na agricultura e na pecuária, na agropecuária, é um número bem reduzido. Qual seria, então, a importância desse setor, né, para os países da União Europeia, inclusive até para os outros que não fazem parte da União Europeia? Aqueles que não fazem parte da União Europeia, é claro que o número de pessoas empregadas vai ser maior, e o PIB automaticamente também vai ser maior. Mas dentro da parte da União Europeia, qual que seria a importância? A importância é que tudo que é produzido, seja na agricultura, seja na pecuária, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, quais são os produtos mais cultivados ali dentro, a gente vai perceber que eles conseguem ser consumidos internamente. Ou seja, tudo que é produzido consegue ser vendido e consumido. A gente não pode esquecer que país desenvolvido, o poder de consumo é muito grande, não vamos esquecer disso aí. O poder de consumo desses países da União Europeia vai ser muito grande. E isso vai favorecer para que eles não precisem o quê? Importar produto de outros países. Então, isso acaba favorecendo, né, automaticamente nas reservas dos países da União Europeia. A gente pega, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar o Japão, que é um país lá do continente asiático. O Japão é um país pequeno, com território também pequeno, é um país desenvolvido, mas muita coisa que ele precisa para poder estar movimentando as suas indústrias, para a população estar consumindo, ele tem que comprar. Por quê? Porque ele não consegue produzir no seu território. Já não é o caso que vai acontecer com os países da União Europeia, porque eles conseguem produzir o que eles produzem, conseguem abastecer grande parte do mercado interno, né, já se tratando de um grande mercado consumidor, e, inclusive, alguns produtos podem até ser mesmo que exportados para outros países. Então, a importância da agricultura e da pecuária para os países da União Europeia é, sem dúvida, que os tornam o quê? Autossuficientes em vários produtos, favorecendo, né, de maneira positiva as reservas econômicas desses países aí. O terceiro tópico aqui, um dos problemas da agricultura familiar na Europa é o envelhecimento da população do campo e a fuga de jovens para as áreas urbanas. Já expliquei para vocês também um pouco mais atrás aí, né? Não é um problema só para a agricultura e para a pecuária, é um problema no geral, que inclusive nós já comentamos sobre isso aí nas primeiras matérias do primeiro bimestre, né? Essa questão do envelhecimento da população europeia, além da questão previdenciária, né? Tem também a questão da mão de obra, né? Querendo ou não, as máquinas hoje ainda elas não substituem 100% todas as áreas, né? Nós precisamos ainda de seres humanos fazendo algumas atividades, além de muitas vezes ser mão de obra barata em relação à mecanização. Mas é uma questão que também já vem influenciando aí, a agricultura familiar, né? O meio rural, o campo, esses países aí da União Europeia.
Produção comercial intensiva, né? Se eu já disse desde o início que a gente observa modernização, implementos, tratores, colheitadeiras, uso de tecnologia, é claro que a produção comercial ela vai ser o que? Intensiva. Lembrando que aquela extensiva é aquela que não requer muito investimento em tecnologia no campo, seja na agricultura, seja na pecuária, né? Então, olha só o primeiro tópico. Elevado investimento em modernização agrícola, sem dúvida alguma, né? Se é intensivo, vai ter muito investimento tecnológico, tanto na agricultura quanto na pecuária, principalmente na agricultura, viu, pessoal? Segundo tópico, necessidade de mercado consumidor de alto poder aquisitivo, né? Já que seus produtos são de melhor qualidade, automaticamente eles são produtos mais caros. Isso aqui também é uma questão natural quando a gente fala da questão comercial intensiva. Se eu tenho ali investimento tecnológico, modernização no campo, eu estou buscando uma melhor produtividade, automaticamente esses produtos terão uma grande qualidade, automaticamente esses produtos serão vendidos mais caros. Porém, a gente trata-se de países desenvolvidos onde o poder de consumo ele é alto e o poder aquisitivo da maior parte da população também é alto, então eles conseguem estar consumindo esses produtos aí. Aqui eu tenho mais uma tabelinha, né, para dar sequência na última parte do módulo que nós vimos. Olha só, Europa, produtividade média por trabalhador agrícola em 2014. E a gente consegue observar aqui que aqueles países que os países mais desenvolvidos, eles acabam mais uma vez dando uma diferencinha, né, em relação àqueles que são países mais subdesenvolvidos, que estão do lado oriental do continente. Então, a gente consegue observar que essa produtividade média por trabalhador, esses dados de 2014, eles também oscilam, né, entre aquelas potências mais pobres e aquelas potências mais ricas. A gente pode observar aqui que Reino Unido, França, Alemanha, Países Baixos, olha só como é que os números são mais expressivos, né, em relação àqueles outros que são considerados países com nível, né, econômico mais baixo em relação a esses aí. Pequena parcela do PIB, já acabei comentando com vocês, né, mas olha lá. Na maior parte dos países da União Europeia, a agropecuária contribui com uma parcela pequena da formação do PIB, já expliquei isso aqui para vocês, espero que tenham entendido. Apesar de contribuir muito pouco para o PIB, né, quase 10%, entendo que ele é muito importante para o abastecimento interno da população. Tá? Isso aqui é muito interessante, que vai acabar contribuindo para as reservas econômicas dos países. Segundo tópico, os países mais dependentes não estão na União Europeia, também já expliquei isso aí, inclusive alguns são antigos países, né, que defendiam o sistema socialista, que pertencia à Europa Oriental, então esses países não tiveram o mesmo nível de desenvolvimento econômico, né, igual aos da União Europeia. Aqui tem também mais uma tabelinha para estar comprovando isso aqui. A gente observa, olha, a União Europeia, parcela do PIB gerada pelo setor primário. Olha só a União Europeia, como ele é bem pequenininho, olha só, 1,6 da França, 1,6 dos Países Baixos, Áustria, olha só, Alemanha, Bélgica, 0, não chega nenhum, quer dizer, contribui muito pouco para o PIB, lembrando que o PIB, né, o Produto Interno Bruto, é toda a renda anual, né, que movimentou a economia de um país. Automaticamente, o setor que mais vai movimentar o PIB desses países da União Europeia é o setor terciário e não o primário. Porém, olha só os países acima, né, Polônia, Hungria, Estônia, Eslováquia, Croácia e Bulgária, que são países do leste europeu. Esses países, olha só como é que o PIB deles já é mais significativo em relação aos países da União Europeia. Quer dizer que esses países aqui, eles são, sem dúvida, muito dependentes, né, do setor primário. Claro que ele tem um poder industrial, né, transnacionais, tudo tal, mas o setor primário ele tem uma grande importância, bem maior em relação aos países que pertencem aqui à União Europeia. As principais produções e seus produtores, né? Primeiro tópico aqui, a grande diversidade de produções agropecuárias dos países da União Europeia é explicada pelos seus diferentes tipos de solo, né, já expliquei isso no início, de clima, pela variedade de suas tradições culturais e por muitos fatores históricos. Né. Os países de maior produção são, isso aqui é importante,
tá? Se quiserem anotar isso aí, inclusive. Os países de maior produção são Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido, né? Claro que cada um produzindo ali um tipo de, de cultura, né? Trigo, cevada, uva, dentre outros, né? Dentro da pecuária, suínos, ovelhas, ovinos e assim por diante. Aqui eu tenho a tabelinha que vem estar concluindo o que eu acabei de explicar anteriormente, né? A gente percebe aqui que as pastagens permanentes, ela é bem considerável, né? Ela é sem dúvida aí, a maior aí, né? Olha só, elas acabam sendo muito extensas, vai dar aí 33,2%, né? Que vai representar aí quase a metade, né, da área agrícola da União Europeia. E como eu já disse, os países que mais vão se destacar, né, nessas áreas de pastos permanentes aí é a França, a Alemanha, Reino Unido e também a Espanha. A gente observa também que em segundo colocado aí fica os cereais, né? Esses cereais aí ele vai ocupar vai dar aí quase um terço das terras, né, agrícolas desse continente. São essencialmente aí essenciais, importantes, principalmente para a alimentação, além também, né, desses cereais ser o que vai estar dando mais lucro aí aos produtores. Dentre esses cereais aí, os principais, né, os que são mais produzidos, a gente tem aí o trigo, nós temos ali o centeio, o arroz, temos a cevada, a aveia e também o milho, além, né, de outras culturas aí que são consideradas temporárias, né, que não conseguem estar produzindo praticamente durante o ano todo, dependendo da localidade, é claro, do país, né? Isso aqui é uma questão, inclusive, muito importante, aí, galera, é que se a gente for observar nas últimas décadas aí, graças a essa modernização e graças a essa diversificação nas produções, né, isso aí contribuiu muito para além de gerar muita renda para os agricultores, né, acabou favorecendo também as exportações, né? Então, vários produtos aí eles podem estar sendo até mesmo exportados, contribuindo aí para o produto interno bruto de vários países. Bom, galerinha, fico por aqui, tá certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando no particular, certo? Porém, nós vamos marcar aí, sem dúvida alguma, uma maneira para estar sanando as dúvidas de vocês aí e para a gente estar fazendo as correções das atividades. Então, agora, bora, inclusive, fazer a correção, né? Correção não, desculpa, tá resolvendo as atividades referentes a esse módulo aí. Qualquer dúvida pode estar me chamando no particular, tá certo? Fico por aqui, até a próxima aula.